Olá, pessoal, boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Thaís Ramos, faço curso aqui de licenciatura em História pela UFRB. E a aula de hoje vai ser sobre tipos de patrimônios, tá? Nela a gente vai compreender quais são os tipos de patrimônios que a gente tem, o que é patrimônio, tá bom? E vou trazer alguns exemplos através de alguns vídeos, tá? Então vamos lá. Como eu disse, a aula de hoje é sobre tipos de patrimônio. Como a gente vai falar sobre quais são os tipos de patrimônio, né, e trazer alguns exemplos, a gente primeiro precisa entender o que é patrimônio, né? Então, dentro desse contexto, o que é patrimônio? Quando a gente fala sobre patrimônio, a gente sempre relaciona com algum valor, seja ele simbólico, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, vou vender algo, né, algum bem, algum imóvel, né? Ele tem um valor material. Então, quando a gente vai falar sobre patrimônio cultural, é justamente isso, né? Esse patrimônio está relacionado, sobretudo, a uma riqueza, sobre um bem que tem uma importância histórica, tá? Cultural ou social. Então, tudo aquilo que é considerado patrimônio cultural, tem algum legado para um povo, para a sociedade, e ali tem também traços, sobretudo, de uma identidade, né? De uma identidade cultural de um povo, tá? Então, existem, inclusive, algumas leis, algumas políticas públicas que justamente vai proteger esses patrimônios, tá? Então, por isso é importante a gente compreender e entender o que é patrimônio, até porque ele vai representar, sobretudo, uma identidade e a memória de um povo. E aí, quando a gente vai falar sobre patrimônio, a gente tem que entender também que existe, né, o patrimônio cultural material. O que é esse patrimônio material cultural que tanto a gente fala também, que tanto a gente ouve, né? Patrimônio material é tudo aquilo que eu posso tocar. São patrimônios que, inclusive, existe um sinônimo que é tudo aquilo tangível, né? É patrimônio tangível. Então, posso tocar, posso observar, né? E aí, quando a gente vai falar sobre patrimônio material, a gente tem alguns exemplos bem interessantes, tá? Patrimônio arquitetônicos são patrimônios relacionados a edifícios, monumentos, né, igrejas, palácios. Então, a gente tem ali a Igreja do Senhor do Bonfim, localizado em Salvador, é considerado patrimônio material, tá bom? A gente tem a Igreja em São Amado da Purificação, também é considerado patrimônio material. Então, tudo aquilo que eu posso tocar que é tangível é considerado patrimônio material. A gente tem o patrimônio arqueológico, né, ou museológico, tá? Que vai estar relacionado a museus, galerias de artes, tá? A gente tem também monumentos históricos, a gente tem sítios arqueológicos. Esses sítios arqueológicos são locais que a gente pode encontrar vestígios, tá? Que é de interesse histórico ou arqueológico, tá? A gente tem também bens móveis, né? Então, tudo isso que eu consigo tocar pode ser considerado patrimônio material. Agora, patrimônio imaterial. O que é patrimônio imaterial? Tá? O patrimônio imaterial são práticas, tá? Que representam, sobretudo, um conhecimento não só ancestral. Se o patrimônio material é algo tangível, o patrimônio imaterial é algo intangível. Eu posso observar, são práticas, são ações e tradições que eu não consigo tocar, mas eu consigo visualizar. Então, são saberes culturais, saberes ancestrais, né?
são expressões orais, né, tradições orais, como contas, lendas, danças, músicas, tá? Celebrações, formas de expressão, então, manifestações literárias, plásticas, lúcidas, tá? No contexto de celebrações, pode ser rituais, vivências coletivas. Então, tudo isso eu posso considerar como patrimônio imaterial. Temos também, dentro desse contexto de tipos de patrimônio, a gente tem patrimônios vivos. O que são patrimônios vivos? São pessoas ou grupos que têm conhecimento de determinada técnica, de determinado saber cultural ancestral. Então, essas pessoas são consideradas patrimônios vivos. E, nesse sentido, a gente tem uns exemplos dos griots, né? Em uma perspectiva africana. Eles são considerados patrimônios vivos, porque eles têm um saber cultural, né, ancestral, que é passado de geração a geração. Então, dentro desse contexto de patrimônios vivos, a gente tem esses griots, tá? Os nossos mais velhos, né, podem ser considerados também patrimônios vivos, tá bom? E temos também patrimônios naturais. O que é patrimônios naturais? O próprio termo, né, a gente já consegue identificar e a gente já consegue distinguir o que são patrimônios naturais. São elementos da natureza que possuem algum valor ecológico, científico ou recreativo. Então, pode ser parques naturais, reservas ecológicas, áreas de preservação ambientais, fauna e flora específicas. Então, tudo isso pode ser considerado patrimônio natural. Como eu sei e qual é o órgão que pode, no caso, dar esse valor desses patrimônios? A gente tem vários órgãos que é responsável e que faz esse processo de fiscalização. Temos o IPHAN, IPAC, relacionado ali, a gente tem a Unesco, né, que a gente vai discutir em aulas posteriores, tá bom? E aí eu trouxe um vídeo bem interessante para vocês, que vai abordar justamente sobre esses tipos de patrimônios, tá? Eu dei uma aula inicial, e essas aulas aqui vocês também podem encontrar no YouTube. Eu vou deixar o link aqui do canal ou o nome, tá bom? Que é bem interessante, que vai dialogar justamente com isso que eu estou trazendo para vocês, os tipos de patrimônio. Patrimônio natural. Afinal, o que é um patrimônio natural? Alguma vez na vida, você já deve ter escutado o termo patrimônio natural. Afinal, o que é um patrimônio natural? O patrimônio natural é definido e compreendido como as áreas de importância preservacionista, histórica, beleza cênica ou áreas que transmitem à população a importância do ambiente natural. Ou seja, os patrimônios naturais de uma nação são o legado de objetos naturais e atributos intangíveis que engloba a fauna, a flora, a geologia, as paisagens, os recursos e reservas minerais, além das diversas formas de relevo. Sendo assim, fazem parte do patrimônio natural formações geológicas e regiões que constituem habitat de espécies da fauna e flora ameaçados de extinção. Assim como o patrimônio cultural, tema do nosso último vídeo aqui do canal, o patrimônio natural é algo que é herdado para nós das gerações passadas, mantidos no presente e concedido às próximas gerações. O patrimônio natural nos remete à importância de lembrar quem somos, o que fazemos, de onde viemos e o que seremos. A nível mundial, da mesma forma que os patrimônios culturais, é a Unesco que cataloga e tomba os patrimônios naturais considerados essenciais para a humanidade.
No quesito patrimônio natural, o Brasil possui 7 áreas de patrimônios naturais consideradas de importância mundial. São eles: o Parque Nacional do Iguaçu, tombado pela Unesco desde o ano de 1986. Localizado no Paraná, o parque faz divisa com o território da Argentina. No Brasil, temos também o arquipélago de Fernando de Noronha, localizado no Pernambuco. Tombado em 2001 pela Unesco, o local é reduto de um grande número de golfinhos e tartarugas. Cerca de 150 mil aves vivem no arquipélago. Temos também no Brasil a região central da floresta amazônica, tombada pela Unesco desde o ano 2000, possui uma área total de 6 milhões de hectares. É uma das áreas mais ricas em biodiversidade do planeta. Ali vivem espécies de animais raros e próximas da extinção, como eles o peixe-boi amazônico, o jacaré-açu e o botu. Temos também no Brasil como patrimônio natural o Pantanal, tombado desde o ano de 2000. O Pantanal é um dos maiores ecossistemas de água doce do mundo. Sua fauna possui uma gama enorme de animais. Os ipês roxos são a marca registrada do Pantanal brasileiro. O Pantanal está localizado nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de fazer fronteira com os países da Bolívia e do Paraguai. Temos também o Complexo das Áreas Protegidas do Cerrado. Essas áreas do Complexo do Cerrado abrangem 2 parques nacionais, que são o da Chapada dos Veadeiros e o Parque das Emas. Ambos os parques são tombados desde o ano de 2001. Possui uma rica e antiga variedade de ecossistemas tropicais e além dos paredões de pedras e várias cachoeiras, além de animais ameaçados de extinção viverem na região. Temos também como patrimônio natural no Brasil as reservas da Mata Atlântica do Sul e do Sudeste, tombadas desde 1999. A região possui montanhas densas, rios, cachoeiras, ilhas e mais de 300 cavernas, com destaque para a Casa da Pedra, com seus aproximadamente 215 metros de altura. Por último, temos a Costa do Descobrimento, as reservas da Mata Atlântica na Bahia e no Espírito Santo. Essa área abrange 3 parques nacionais, o Parque do Descobrimento, o Monte Pascoal e o Parque do Pau-Brasil, além de várias reservas biológicas abrangerem também a área. Essas regiões já são tombadas pela Unesco desde 1999. A variedade de riquezas naturais atrai cientistas, estudiosos e aventureiros para essa região. E é isso daí, galera. Então, pessoal, a gente viu um vídeo sobre patrimônio natural. Agora a gente vai ver um pouco sobre patrimônio material e imaterial, tá bom? Falar sobre patrimônio cultural, sua cidade é ou possui algum patrimônio? Vamos descobrir isso juntos. O patrimônio cultural diz respeito ao que fomos no passado, as marcas que deixamos no longo caminho da história para chegarmos até aqui. Este conjunto de marcas nos ajuda, hoje, a entender como agiram nossos antepassados e qual legado eles nos deixaram como herança. Isso mesmo, herança. Nossa herança coletiva que foi compartilhada socialmente ao longo do tempo. Portanto, é nossa, minha e sua. Este patrimônio cultural pode se manifestar de 2 maneiras, naturezas ou tipos diferentes. O patrimônio cultural de tipo material e o patrimônio cultural de tipo imaterial. O primeiro deles é o mais óbvio e o mais comum entre nós. Podemos nomear de patrimônio material qualquer bem imóvel, como documentos, fotografias, acervos museológicos, coletâneas arqueológicas ou imóvel, como edifícios isolados no campo ou na cidade, as cidades históricas e sítios paisagísticos e arqueológicos. Temos como exemplo o Centro Histórico de Ouro Preto, Goiás, Olinda, o Parque Nacional da Serra da Capivara, o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, as ruínas de São Miguel das Missões ou a paisagem da cidade do Rio de Janeiro. O segundo deles é menos óbvio. O patrimônio imaterial refere-se às práticas, ou seja, os modos específicos de fazer. Englobam danças, músicas, expressões cênicas, festas, culinárias. Trata-se, portanto, de saberes e práticas que passam de geração para geração e que são, assim, cultivados.
Por exemplo, temos a arte Kitsauá, o círio de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, o samba de roda do Recôncavo Baiano, as rodas de capoeira, entre outros. De tamanha relevância, o patrimônio cultural aparece na Constituição Brasileira de 1988, que a define como os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Por meio deste conjunto de patrimônios culturais, nós enxergamos, ouvimos e sentimos a história. A nossa história. A filósofa Françoise Choët, em seu livro A Alegoria do Patrimônio, constatou que a ideia de patrimônio cultural e suas derivações têm a ver no como as sociedades ocidentais assumiram sua relação com a temporalidade e construíram a sua identidade. Bom, em outras palavras, os patrimônios culturais operam em nossas vidas como uma espécie de espelho. Quando estamos diante deles, eles refletem parte do que somos. Por meio deles, podemos nos enxergar melhor e nos reconhecer. Por este motivo, os patrimônios culturais geram forte identificação. Ele é responsável por aquela sensação de, poxa, me sinto em casa, aquela sensação de familiaridade e de pertencimento. O patrimônio cultural é tão importante para os povos e nações que merece e que precisa ser preservado. Por este motivo, Então, pessoal, a gente pôde compreender através dos vídeos, né, e do que eu falei, o quão importante é o patrimônio cultural, né? E a gente precisa entender também que esse patrimônio, tanto material quanto imaterial, ele não vai apenas ter práticas, né, do passado, né? Porque quando a gente pensa em algo tanto material quanto imaterial, a gente pensa logo no passado e tal, que esse legado fica no passado e se limita ao passado. Não, a gente tem que entender que é importante por toda a historicidade que tem, o contexto, né, histórico que aquele bem, tanto material e imaterial, se enquadra, né, porque ali vai transmitir uma identidade, sobretudo, mas ela não pode se limitar ao passado apenas, porque as práticas e as tradições, elas são continuadas, né, e são vivenciadas ao longo do tempo. Então, quando a gente fala sobre o patrimônio, a gente tem que entender que também o patrimônio está no presente, e é o presente, tá? A gente tem que entender que são adaptadas também algumas técnicas que são vivenciadas, por exemplo, o patrimônio imaterial. Algumas práticas culturais, elas são adaptadas a depender do contexto, do ambiente, mas que mantém seu significado, né, real, tá? Então, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco desses tipos de patrimônios, do que são patrimônios, né? E depois eu volto aqui para dar continuidade à aula, tá bom?